Olá, boa noite. Olá, boa noite, seja bem-vindo. E Padre Carlos, boa noite. Já já chamo o senhor aqui. Boa noite, Paulo. Vamos convidando aí as pessoas para estar participando dessa live. Ei, Xará, boa noite. Já vou convidar o Padre Carlos aqui para estar entrando. Estabelecendo as conexões. Boa noite. Boa noite. Bem? Sua bênção, Padre Carlos. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Deixa eu arrumar aqui agora. Deixar de um jeitinho assim, interessante. Isso. Estamos esperando aí o pessoal entrar. Tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá aí depois de abraçar essa vocação tão linda? Tá sendo um tempo de muita alegria, graças a Deus. Um tempo de graça, né? Bom, Tempo de louvar novo, a Deus, né? de né? É, com certeza. Isso. Desafios, né? Mas tá sendo muito bom. E você, tá bem? Tô bem também, graças a Deus. Ai, tá bom. Olha, eu não sou muito assim acostumado com esse negócio de live, não, tá? Então você vai direcionar. Eu também, não, eu também tô aqui de gaiato. A gente vai se adaptando, né? Conforme Deus vai chamando, né? A Aham. necessidade vai. Espero que eu sobreviva até o final dessa live. Só tô escutando e vendo o pessoal falando sua bênção, padre, e todo mundo vai querer só a bênção aí do Padre Carlos, né? Tô aí. O Boa noite, pessoal, Aline. Pode falar? o pessoal vai chegando aos poucos, né? É, vamos dar aí uns minutinhos. Boa noite, Alessandra, Estefânia. Estefânia não, Steps. Vai convidando as pessoas, né, para estar participando dessa live. Vai ser uma live muito especial. Quanta riqueza, né, tem a nossa igreja, quanta riqueza tem aquilo que Deus nos deu, né, como mandamento, aquilo que norteia a nossa vida de cristão, norteia a nossa vida, né, como pessoa humana, né, na nossa dignidade. Então, não deixe de convidar aí, porque Deus tem muito para nos ensinar essa noite, Deus tem muito para falar conosco, né? Para a gente olhar para as nossas condutas, né? E às vezes o desconhecimento nos leva, né, a estar infringindo os mandamentos, a estar pecando. Então, o quanto que é importante a gente conhecer para a gente poder amar e para a gente poder mesmo, né, com o coração rendido, mesmo contrito, fazer a vontade de Deus com alegria, né? Sim. Uhum. E a gente sabe que quando a gente fala dos mandamentos, né? A gente já vai começando devagarzinho, né? Quando o povo vai entrando. A gente sabe que a palavra de Deus vai nos ensinar que os mandamentos de Deus se dividem, na verdade, em dois, né?
que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Então, os mandamentos de Deus, eles não são pesados a nós, muito pelo contrário, porque amar não é uma coisa pesada, amar é uma coisa leve. E quando a gente ama o outro, a gente percebe que viver o mandamento, né, qualquer um dos mandamentos da lei de Deus, não é uma coisa difícil. Porque quem ama o outro, trata o outro como gostaria de ser tratado. Né? A gente não faz com o outro aquilo que a gente não gosta que faça com a gente. Então, por isso que viver os mandamentos não é algo difícil. Porque basta a gente aprender isso, a amar, né? A não fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que o outro fizesse conosco. Né? Quem traz isso para o coração, né, para a prática de vida, tem uma facilidade muito grande de ver os mandamentos. Né? Porque eu percebo assim, que pessoas enxergam os mandamentos como algo, às vezes, muito pesado, como, assim, uma lei, é um mandamento, né? O próprio nome diz. Então, assim, é algo muito rigoroso, mas não é, né? Deus, ele nos ama tanto que ele nos deu os mandamentos exatamente para a gente aprender a viver bem, né? A viver bem, a fazer com que a nossa vida seja tranquila. Então, que a gente possa entender isso, né? Que essa live de hoje, mas todas as lives que o Manai tem feito, né, a respeito dos 10 mandamentos, nos ajude a entender isso, né? De que é uma alegria poder viver os mandamentos da lei de Deus, né? Uma vez eu escutei que mandamento, a palavra mandamento, significava dar com a mão. Não sei a origem, né? Mas a gente escuta tanto, né? Você quer tudo nas mãos, né? Ninguém quer pegar no pesado, ninguém quer nada difícil, né? Então, Sim, Deus é tão bom que nos dá com as mãos, né? Os mandamentos, para que realmente seja algo leve, né? Algo que norteie a nossa caminhada como cristão de uma forma leve, né? Com alegria, com amor em obedecer, né? Porque isso é bom, né? É muito sim, bom. é verdade. Eu acho que a gente já pode ir introduzindo, né? Já deu aí quase com 10 minutinhos, né? Devagarzinho as pessoas vão. Sim. Vamos começar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que pela intercessão, né, dos santos arcanjos nesse dia, gere muitos frutos, né, na nossa vida, na vida daqueles que estão escutando essa live nesse momento, que vão escutar depois. Então, que Deus nos abençoe. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, aprofundar um pouquinho no 7º e no 8º mandamento. Eu vou começar, então, pelo 7º mandamento, vou começar a falar um pouquinho, né, que é o não matar, né? Esse mandamento, às vezes, quando a gente escuta, a gente fala assim, esse mandamento eu não infrinjo ele, né? Esse mandamento eu tô bem, porque eu não matei ninguém. Ó, desculpa, gente, não roubar. Nossa, que susto! Volta aí. Tem direito. Que susto! Nossa, gente, deu um tilt aqui. Não roubar. Desculpa, mas é porque, com todo aprofundamento, a gente vai ver pra frente que quando a gente rouba, a gente mata o outro, né? Não roubar, desculpa, gente. Então, a gente vê esse mandamento muito no sentido estrito, né? Eu não roubo de ninguém, eu não tomo nada do que é do outro. E será que a gente realmente não está roubando nada dos nossos irmãos? Será que a gente pensa no não roubar simplesmente em algo que o outro possui e eu pego de forma ilegal? A gente vai ver que não é isso. O não roubar, ele é muito mais profundo, e o quanto a nossa igreja é mãe nos ensina, né? E que bom que nós temos todo o ensinamento da igreja para nos nortear, nos ensinar. Então já falo para você, ó, para você adquirir esse livro que é o Catecismo da Igreja Católica, que é Sim. tudo que eu vou falar aqui foi tirado do catecismo, né? Então vamos lá. Então, não roubar. O que abrange todo esse mandamento? Então, o 7º mandamento, não roubar, ele proíbe
que a gente tome de forma injusta os bens do próximo ou lesar esses bens, né, que pertencem a outra pessoa. Então, não é simplesmente eu tomar para mim aquilo que não é meu de forma ilícita, sem a permissão do outro, mas é de algum modo eu privar essa pessoa de algo que é dele ou lesar essa coisa. Para a gente viver bem o mandamento do não roubar, é preciso que a gente seja norteado pela justiça e pela caridade. Porque todos os bens terrestres e os frutos do nosso trabalho, eles devem ser destinados à destinação universal dos bens. Isso deve ser partilhado. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que é fruto do meu trabalho, ele deve ser partilhado. Então, toda vez que eu retenho isso para mim, de uma forma que eu trabalhei, eu conquistei, eu ralei para ter isso e é para uso meu, e eu só uso para mim e não para o outro também, eu estou infringindo esse mandamento. Eu estou roubando do outro aquilo que também é dele. Então, assim, é um mandamento que quando a gente escuta, às vezes isso vai ser uma novidade para muitas pessoas, porque pensam no não roubar no sentido muito estrito, né? Aquilo que não é de propriedade minha, eu peguei, né, de forma ilícita. Mas não é só isso. A gente vai entender que tudo aquilo que é providência de Deus, que é tudo que nós temos, tudo que está à nossa disposição, deve ser partilhado com o outro. Então a gente vê que no início, lá na criação, quando Deus criou todas as coisas, ele destinou, ele mostrava para Adão e falou assim: está tudo submetido a você, né? Então toda a criação estava submetida ao homem, está submetida ao homem, para que nós possamos usufruir disso tudo, cuidar, dominar e desfrutar. Então, todos os bens, né, tudo que a gente vê da criação, a natureza, os mares, né, as montanhas, isso são bens naturais. E isso é para todo mundo, não é só meu. Então, isso precisa ter uma destinação, por isso que eu sou chamada a preservar. Quando eu não preservo, eu estou roubando de outro aquilo que era do uso comum. Então, quando a gente não cuida daquilo que Deus deu, quando a gente não desfruta, quando a gente não cuida, a gente está infringindo nesse mandamento. Então, o nosso trabalho é para prover as nossas necessidades, as necessidades das pessoas que dependem de nós, e também para repartir. Então, toda vez que eu retenho isso para mim, eu não ajudo aqueles que dependem de mim, os mais próximos principalmente, né, que são os primeiros chamados para a gente estar ajudando, e eu não ajudo aqueles que eu vejo que têm necessidade, eu estou infringindo nesse mandamento de não roubar, né? Eu estou roubando do outro. Sim. A gente percebe, né, Glaucia, que a igreja usa muito uma expressão que fala o bem comum, né? Tudo que Deus nos deu, Ele nos deu para o bem comum de todos, né? Então, a gente saber usar os bens que nós temos, que às vezes a gente conquista até como fruto do nosso trabalho, do nosso salário, mas a gente não usar isso de uma forma egoísta, a gente poder saber utilizar daquilo que às vezes nós até adquirimos com o nosso esforço, mas para o bem do outro também. Né? Sim. É a gente entender que nós trabalhamos, nós, né, conquistamos algumas coisas, alguns bens, mas nós detemos aquelas coisas, mas nós administramos a providência de Deus naquilo que temos, né? Então, nós somos meros administradores da providência. Por isso que eu não posso ter nada como exclusivamente meu, né? Isso precisa estar no bem comum, né? No bem para os outros também. Né? Sim. Eu achei muito bonito isso, né, de falar, nós somos administradores da providência, porque a gente acredita realmente que é só fruto do nosso trabalho, né? Mas é dom de Deus, né? É Deus que deu, né? Ele que providenciou todas as coisas. Nós temos duas virtudes que nos ajudam a viver muito bem, para a gente não infringir esse mandamento do não roubar, que é a virtude da temperança, para que a gente possa moderar o apego aos bens do mundo. Então, a virtude da temperança vai nos ajudar a
a que a gente não fique apegado mesmo, né? A ser uma pessoa acumuladora, né? Eu preciso ter mais e mais, eu preciso ter 5 apartamentos para viver de renda, para, né? As pessoas vão ficando apegadas a coisas, a roupas, a quantidade de sapatos, né? A joias. E vai mesmo fazendo da sua vida uma grande acumulação, sendo que isso poderia estar sendo partilhado com outras pessoas. E também temos a virtude da justiça, né? Para preservar o direito do próximo de lhe dar o que é devido. E mais para frente eu vou falar um pouquinho, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo caridade, mas a gente não está. A gente só está dando ao outro aquilo que é devido a ele, né? Por essa virtude mesmo da justiça, né? Então, o 7º mandamento, ele proíbe o roubo, né? Que é usurpar o bem de outra pessoa contra a sua vontade. E de toda maneira, quando eu retenho também, não só quando eu tomo dessa pessoa aquilo que lhe é devido, aquilo que é dele, mas quando eu retenho também, que é o caso, às vezes, de um salário, ou eu me apropriei de alguma coisa que não era minha e eu não devolvo para a pessoa que é a dona, né? Então, toda vez que eu retenho, quando eu não entrego essa coisa para essa pessoa, eu também infrinjo esse mandamento, né? Mesmo que essas... Você falou da questão do salário, desculpa. A gente lembra aqui da questão, por exemplo, dos patrões, né? Que têm, às vezes, suas empresas, que pagam seus funcionários, que se pague um salário justo, né? Isso também está dentro desse fundamento, né? Porque pagar um salário injusto ao funcionário, isso é uma forma de roubo também, né? Está tirando aqui o direito do outro, né? Sim. E a gente tem que pensar em não só aquilo que eu retenho do outro que infringe uma lei civil, né? Uma lei que rege mesmo as leis do nosso, né? Da nossa convivência humana. Mas também aquilo que não infringe uma lei civil. Por exemplo, você me emprestou um livro e eu não te devolvi, né? A gente vai ver que isso infringe esse mandamento, né? Então, não é só aquilo que vai ter uma lei civil que vai, né? Você vai estar cometendo um delito nisso. Mas tudo aquilo também que não contraria uma disposição de lei, né? Então, exemplos, né? Objetos emprestados, objetos perdidos, quando você comete uma fraude, né, no comércio, paga salários injustos, eleva o preço de uma coisa, aproveitando da ignorância. Às vezes você quer vender um carro, né? O seu carro não está num bom estado, e aí você ludibria, né, aquela pessoa falando que tá bom, né? Às vezes o motor já está fundindo, e aí você vende esse carro pelo valor que ele teria que valer, vamos falar lá na tabela FIPE, né? Mas na verdade ele não vale. Você infringe o 7º mandamento quando você faz isso, né? Quando você tenta ludibriar, enganar, né? Então, é muito importante a gente ir aprofundando, porque a gente vê o quanto que esse mandamento, ele abrange muitas das nossas atitudes, que às vezes a gente acha que são lícitas, né? E que tá tudo bem. Eu não estou roubando fazendo isso e você está sim. Quando você faz as coisas... Pode falar. Você falou aí da questão de emprestar, né? Às vezes, quantas pessoas pegam um objeto emprestado do outro e não devolvem, né? Aí fala, né, da questão de você reter um objeto emprestado do outro, né? E não devolver. E isso entra dentro desse mandamento, porque se você pega uma coisa emprestada, a gente mesmo, o próprio nome diz, é emprestado, não é meu, é do outro. Então, eu posso utilizar daquilo, mas depois que eu devolva aquilo para quem é dono daquilo, né? E a gente sabe, às vezes tem muita gente que pega, tem gente que até fala assim, eu esqueci, né? Mas assim, a gente tem que ficar atento a essas coisas, né? Uma outra coisa também é a questão da dívida, né? Às vezes a gente pega dinheiro emprestado, faz dívida e não paga, né? Quer dizer, eu peguei dinheiro do outro e não devolvi para o outro. Né? Isso tudo entra dentro desse mandamento, né? E são coisas, às vezes, tão comuns no nosso dia a dia que a gente, às vezes, nem se dá conta delas, né? Quantas pessoas, às vezes, pegam dinheiro emprestado, né? Objetos emprestados e não devolvem? Isso se torna, às vezes, comum nas nossas práticas, né? E a gente tem que perceber que isso está ligado ao 7º mandamento da lei de Deus, né? Sim. Quando você faz uma coisa mal feita,
você está infringindo esse mandamento, porque você está dando prejuízo para a pessoa que te contratou, às vezes, numa prestação de serviço, né? Sim. Você infringe nesse mandamento, né? As fraudes fiscais, as falsificações de documentos, gastos Sim. excessivos, Aham. desperdício. Aham. Quando É muito. você dá prejuízo, né? Tanto a proprietários privados quanto públicos, você infringe esse mandamento também. Eu vejo isso muito em banheiros públicos, em banheiro das igrejas, o quanto que as pessoas elas não têm consciência de que aquilo é um bem comum, né? Então, às Aham. vezes, você vê o papel higiênico, um rolo de papel higiênico novo, todo molhado no chão, né? Aham. A pessoa, ela tá dando um prejuízo para a paróquia, né? É dinheiro dos fiéis, né? É para o bem comum. É tão bom você chegar num banheiro, né? Numa paróquia, você tá com necessidade lá, apertado, tá o banheiro limpo, né? Tem papel, tá tudo certinho. Aí você chega, tá tudo, né? Bagunçado. Você vê que as pessoas não cuidam. Você infringe nesse sétimo mandamento quando você não faz isso, né? Você está falando coisa também, a questão do nosso trabalho, né? O trabalho mal feito. Por exemplo, eu não sei se você já escutou isso, eu vejo às vezes muita gente reclamar assim do trabalho público, né? Do jornalismo público. Ah, é mal feito, a gente não é bem atendido e tudo mais. Olha só, todo funcionário ele recebe o seu salário, seja é, de uma empresa privada, seja do Estado, né? Então, se eu não exerço bem o meu trabalho, né? Se eu fico enrolando, né? Tem gente que às vezes fica enrolando no trabalho, toda hora sai para ir tomar um café, para ficar mexendo no celular. Quer dizer, e isso entra dentro desse mandamento também. Porque eu estou exercendo mal o meu trabalho, estou prejudicando o outro, né? Estou recebendo um salário por aquilo que eu faço é, e não estou dando o melhor de mim naquilo ao qual está sendo confiado a mim, né? Isso é sério também. Exatamente. Muito. Quando você desobedece aquilo que você fez em contrato, né? Quando você não paga suas dívidas, quando você não cumpre as obrigações que você assumiu Sim. livremente, você infringe nesse mandamento. E a gente vê na Bíblia, né, um grande exemplo de uma pessoa que infringia muito esse mandamento, que depois se converteu, né? E fez o que tinha que ser feito, que é Zaqueu, né? Sim. Ele fala, né? O que eu prejudiquei a alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque a gente vai ver que muitas vezes aquilo que a gente roubou do outro tem como a gente restituir, né? E isso a gente deve fazer, né? Sim. Restituir aquilo que é do outro. É o que a Então, gente chama de reparação, né? Se eu tirei sim, do outro, né, eu devo reparar aquilo, o prejuízo que eu trouxe para o outro, né? Foi o sim, que o Isaac fez, né? Ele fez uma reparação, ele roubou dos pobres, e depois ele devolveu para os pobres, né, 4 vezes mais aquilo que ele explorou e roubou deles, né? isso. Outro exemplo de estar infringindo esse mandamento são os jogos de azar, que em si não infringem esse mandamento, mas muitas vezes ele vira um vício. Então, o dinheiro que eu gasto jogando, eu às vezes estou me privando daquilo que é necessidade para mim, deixando às vezes de comer, deixando às vezes de pagar uma conta da minha casa e também deixando de prover às vezes a família, né? Quantos pais de família, mães de família, né, viciados em jogos de azar, né? Então, você infringe o sétimo mandamento quando você destina o seu dinheiro, que era para o bem das outras pessoas e até do seu, com coisas que não vão priorizar a dignidade humana, né? Tudo visa preservar a vida humana, né? Em primeiro lugar, o nosso bem, né? E o bem do outro. Então a gente infringe esse mandamento, né? O sétimo mandamento, quando a gente tem esse vício também. Todo trabalho que escraviza, né? As pessoas, o que a gente vê na China, né? Com jornadas de trabalho, né? Excessivas. Então, isso infringe esse mandamento quando você coloca essas pessoas, né, como mero fim de você ganhar dinheiro, né? A pessoa não está ali, porque você não tem uma empresa e você visa o bem daquela pessoa que trabalha lá, a família dela, dá uma condição, né, um plano de saúde, coisas que vão só melhorar mesmo a qualidade de vida dessas pessoas, né? Você só visa o lucro. Quando você só visa o dinheiro,
você infringe esse mandamento. A explorar do outro, né? Sim. Outra coisa também quando a gente não preserva, né, a natureza, quando a gente gasta muita água, tudo aquilo que Deus fez tende as gerações passadas, as presentes e a futura, né? Então, se a gente polui, se a gente gasta muita água, se a gente não preserva, a gente está privando as gerações futuras de algo que seria para o bem delas, né? Nós precisamos de água para viver, né? Então, toda vez que a gente não cuida disso, a gente infringe esse mandamento. Tem uma questão muito polêmica, que é os gastos, né, excessivos com animais domésticos, né? A gente vê que hoje as pessoas trocaram, né, ter filhos por ter animais e dão a esses animais coisas que eles não dão para o próximo, né? Não ajudam o próximo, gastam dinheiro deliberados mesmo, né, com os animais. Então, é moralmente ilícito você fazer isso e fere o 7º mandamento, né? O catecismo fala, né, que a gente pode amar os animais, deve amar os animais, mas a gente não deve transferir para os animais sentimentos que devem ser dados à pessoa humana, né? Porque a gente gasta mais dinheiro com um animal, né? Eu gasto R$100 para cuidar do meu cachorrinho e eu não sou capaz de dar R$20 para um pobre que está na rua passando necessidade. Ou seja, eu um animal melhor do que o ser humano, né? É muito importante a gente ver isso, porque o catecismo fala muito dessa questão, né? Os animais, eles devem servir o ser humano dentro da condição assim, de ajudar o ser humano a se vestir, a se alimentar, mas é lógico, a gente não deve criar sofrimento aos animais de forma desnecessária, né, por maldade, né? Mas usar dos animais, dos vegetais, né, dos seres vivos, de maneira que possa atender às necessidades humanas, né? Sem explorar isso, sem maltratar a natureza nesse sentido. Sim, até o uso, né, de pesquisas mesmo, né, de experimentos com animais é moralmente ilícito, né? Se visa salvar a vida humana, né, achar a cura para a vida humana, né? Então isso também é lícito, isso não é imoral, né? Para que a gente se alimente também dos animais, né? Tô vendo uma onda aí agora, tipo assim, de não comer nada que é vivo. Eu falei, gente, os animais, né, estão aí também para que a gente possa se alimentar, né? Tá à disposição do homem, né? Tudo de forma moderada, sem procurar mesmo o sofrimento, né? E é engraçado porque a gente vê que a igreja, ela se preocupa muito com as coisas temporais, né? Falando de coisas aqui temporais, né? Da propriedade privada, falando mesmo de bens materiais. Mas é porque ela se preocupa com isso, porque tendo em vista o nosso bem último, que é o céu, né? Para como a gente pode caminhar diante, né? No meio desses bens, sem se perder o caminho do céu, porque senão a gente realmente fica muito apegado, né? A gente faz o reino de Deus acontecer na nossa questão humana, dentro da nossa humanidade, né? Dentro daquilo que Deus proporcionou a nós, né? Nesse mundo. Isso. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui mais para dar espaço aí para o senhor também. O salário, né? O salário injusto, né? Quando você recusa, eu vejo isso muito, muito praticado isso, né? Como advogada, eu recebo às vezes alguns clientes que me falam, né? Que os seus patrões, apesar deles trabalharem, vamos dizer aí, às 8 horas, né? Da jornada de trabalho normal no nosso país, eles não recebem um salário mínimo sequer, né? Então, a gente precisa entender que mesmo que isso seja combinado entre o patrão e o empregado, é ilícito você não pagar um salário justo para o seu funcionário, sendo que a prestação do serviço dele corresponde ao mínimo do salário, né, que se é devido no nosso país. Então, você infringe, você não pode se desculpar, se isentar desse pecado, dizendo que a pessoa concordou. Né? Então, isso é muito sério e a gente vê muito isso, né, acontecendo. Quando a pessoa também não paga os seus impostos, né? Não paga os impostos devidos, ela também está infringindo esse mandamento. E
para a gente finalizar aqui, vou falar um pouco dos pobres, né? Os pobres é a preferência, né, da igreja, a preferência de Jesus, é onde a gente encontra Jesus, né? É no pobre. Então, a gente precisa entender que aquilo que a gente dá para os pobres, que está sobrando na nossa vida, não é caridade. Você está dando a ele aquilo que é dele, né? Se Sim, você tem duas túnicas, né? Dê uma, né, para o outro, né? Se está lhe sobrando, você precisa partilhar com o outro, né? Então, o amor ao pobre, ele é incompatível a qualquer atitude em que você tenta roubar do outro aquilo que é dele, aquilo que é justo, né? Aquilo que você quer reter só para você. Então, a gente precisa mesmo ficar muito atento. Para finalizar aqui, vou falar uma frase de São João Crisóstomo, que eu achei muito bonito e está no Catecismo, lá no número 24, 2446. Fala assim: não deixar os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Nós não detemos nossos bens, mas os deles. Né? Você está achando que é seu? Não, é do pobre, né? É do outro. É preciso satisfazer, acima de tudo, as exigências da justiça, para que não ofereçamos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhes devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não um ato de caridade. Então, isso a gente às vezes acha, né, que está dando aquela roupa velha, né? A gente lá no Natal tira, esvazia o nosso guarda-roupa daquilo que a gente não está usando mais, daquilo que a gente não quer e acha que está fazendo caridade, né? Não. Você está fazendo só aquilo que é justo, né? Dando aquilo que é devido a eles, né? Quiser acrescentar mais alguma coisa, já pode passar aí pro oitavo. eu achei duas coisas aqui que eu acho importante ainda destacar nesse sétimo mandamento. Primeiro, a gente perceber que Deus, ele criou todas as coisas. Deus é tão perfeito que tudo que ele criou para atender a todos os seus filhos e filhas, né? Então, se a pessoa está numa condição de pobreza, quer dizer, é porque está faltando algo para ela que não poderia faltar. E se está faltando para ela, é porque alguém tirou dela. Então, se tem alguém que tem mais, é porque tirou daquele que tem menos. Né? Por isso que entra dentro desse mandamento do roubo, né? Devolver para o pobre aquilo que é de direito dele. Sim. Então, é interessante a gente perceber que se Deus criou tudo com tanta perfeição, para não deixar que nenhum de seus filhos passe por necessidades. E se existe gente necessitada, entra com o fruto da injustiça social que, infelizmente, nós temos hoje de forma tão visível em tantos lugares. Né? E a gente fala tanto da corrupção, fala tudo daquilo que o Estado tem que fazer, mas a gente não vê a nossa obrigação, né? De cristão, né? De pessoa humana em estar estendendo a mão para o outro. Sim, essa palavra que você falou entra muito dentro desse mandamento, a corrupção, né? A gente vê isso tanto dentro da nossa sociedade, a corrupção é uma forma de roubo, né? Eu estou tirando do outro, né? Para benefício próprio. E uma coisa que eu acho que é importante destacar aqui também, Gláucia, a questão do desemprego, né? Aqui no Catecismo fala que a privação do trabalho por causa do desemprego é quase sempre para quem a sofre um atentado à sua dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida. Além do prejuízo pessoal para o desempregado, corre também inúmeros riscos no seu lar. A gente está dentro dessa pandemia vivendo muito essa realidade de muita gente desempregada. E isso também é fruto de injustiça social e entra dentro desse sétimo mandamento, porque falta para a pessoa a privação do trabalho, ela está privada do trabalho e ela acaba sendo prejudicada e o seu próprio lar, a sua própria família, muitas vezes é prejudicada por causa dessa situação de desemprego, né? E a pessoa está deixando de receber, de ter aquilo que é de direito dela. Né? E nesse ponto entra muita questão de quando você coloca condições para estar selecionando essa pessoa para ter um emprego, né? Aí você começa a colocar de forma injusta, às vezes,
para dificultar essa pessoa ter um emprego. Você infringe nesse mandamento, né? Nesse sentido mesmo, do desemprego. Sim, sim, é verdade. E é importante a gente estar atento a isso, perceber que tudo isso que a gente está vendo dentro da nossa sociedade está um pouco dentro desse sétimo mandamento. E Sim. que se está vendo tanta coisa errada é exatamente por conta da questão do desequilíbrio do ser humano, por causa da ganância, do egoísmo, e a gente acaba sofrendo as consequências disso. O pecado traz consequências muito sérias, né? O catecismo fala isso, né? Que depois do pecado, essa questão, né, da pobreza humana é o que, tipo assim, mais assolou, né? Porque isso desordenou completamente, né, as pessoas nos bens materiais, né? Sim. Eu vou retomar aqui uma fala da live que aconteceu com o padre Lismar, quando ele comparou os mandamentos à questão da lei de trânsito. A gente sabe que se a gente desobedece à lei de trânsito, a gente corre o risco de causar um acidente. Se a gente sofre um acidente, a gente sofre, o outro sofre, mas esse acidente não prejudica, às vezes, só as duas partes, não prejudica outros também. Às vezes, o trânsito para, as pessoas todas ficam paradas no trânsito por causa de um acidente. É só para a gente entender que quando a gente não obedece os mandamentos da lei de Deus por causa do pecado, esse prejuízo não é só meu pessoal. Esse prejuízo também atua na vida de outras pessoas. Exatamente como acidente de trânsito. Né? Sim, a gente precisa entender e ter essa consciência de que sempre qualquer pecado que eu cometa não vai atingir só a mim, vai atingir Sim. todo mundo, né? Muitas pessoas, né? Seja com uma forma de escândalo, né? E de tudo que pode ocasionar mesmo uma situação de pecado. Então a gente vê que isso afeta não só a pessoa que pratica, mas assim a todos, né? Sim. E aí a gente entrando nisso, né? Porque hoje um grande pecado também que nós temos na humanidade é a questão de levantar falso testemunho contra o outro, de falar mentira, de denegrir a imagem da pessoa. E aí a gente já vai entrar aqui no oitavo mandamento, que vai dizer, né? Não, no oitavo mandamento, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 16, Deus fala o seguinte: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Então, esse é o oitavo mandamento da lei de Deus. E quando a gente vai falar de falso testemunho, esse mandamento, ele é um atentado contra a verdade. Porque nós somos convidados a dar testemunho da verdade. Quando Jesus Cristo estava diante de Pôncio Pilatos, ele falou isso: eu vim para dar testemunho da verdade. E aí é interessante que naquele diálogo, Pilatos pergunta, né, mas o que é a verdade? E a gente sabe que no outro texto bíblico, Jesus vai se definir, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o cristão é aquele que vem a esse mundo para dar testemunho da verdade. Então, o oitavo mandamento, ele entra muito dentro disso, né? Da questão, primeiro, do testemunho. Outra coisa também muito importante ao oitavo mandamento, que de uma certa forma ele proíbe, é a questão do perjúrio. O que é o perjúrio? É o falso testemunho dado sobre juramento. É quando eu sei que uma coisa é mentira e eu falo que ela é verdade. Muitas vezes até para prejudicar o inocente e para favorecer o criminoso. Isso acontece muitas vezes, né, dentro da sociedade, e isso é um pecado contra o oitavo mandamento, né? Lógico que também está ligado a esse mandamento a questão da mentira. O que é mentira quando a gente para e pensa? É você impedir o outro de conhecer a verdade. Se eu falo mentira, eu estou impedindo o outro de ter conhecimento da verdade. E isso é um pecado contra o oitavo mandamento também. Outra coisa que o oitavo mandamento proíbe é o juízo temerário, que é eu muitas vezes admitir
uma coisa como verdadeira, mesmo sem ter provas dela. Então, eu não tenho prova daquilo, eu não tenho como afirmar aquilo, mas eu confirmo uma coisa, aquilo que é verdadeiro, sem ter como provar isso. E, às vezes, aquilo pode não ser verdadeiro. Então, isso é o juízo temerário também. Esse tipo de atitude é um pecado também contra o oitavo mandamento da lei de Deus, né? E a gente percebe muito isso, né, no mundo que a gente está vivendo. Hoje a gente vê tanta questão de mentira, né? As pessoas mentem tanto, né? Nas redes sociais, né? A questão aqui da questão dos meios de comunicação vai entrar muito nesse mandamento também, porque hoje, com tanta facilidade, a gente denigra a imagem de uma pessoa, né? Fala algo do outro. As famosas fake news. Sim, sim, né? Que impede a pessoa de conhecer a verdade, denigra a imagem do outro. E a gente vê muito nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, né? As pessoas às vezes postando alguma coisa em relação a uma pessoa e que não é verdadeira aquilo, né? Então, é o que a gente chama das fake news, e isso é levantar falso testemunho em relação ao outro. É o que a gente falou aqui no início, né? Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, né? Então, esse oitavo mandamento também ele é muito sério. Uma coisa também que o oitavo mandamento proíbe é a questão das maledicências, né? É aquele jeito de falar mal das pessoas, né? De espalhar os defeitos dela. Ainda que seja verdade, mas eu não devo espalhar para os outros o defeito de uma pessoa. É bonito aquele trecho do Evangelho quando Jesus ele vai falar assim, olha, se o teu irmão pecar, chame-o no particular e corrija-o. Faça isso no particular, né? Não saia por aí falando mal dos outros. Hoje é tão comum as pessoas fazerem isso, sai falando mal do outro, sai criticando o outro, sai fazendo fofoca da vida do outro, de forma maledicente, né? E isso é um pecado contra o oitavo mandamento. Né? Eu acho interessante aquela história que muita gente já ouviu, que vai falar assim, tenta juntar, depois que você denigra a imagem de uma pessoa publicamente, é semelhante àquela história de você juntar as penas de uma galinha e jogar num saco e jogar essas penas do alto de um edifício. Joga, né? Depois tenta recolher as penas, né? Você não consegue mais recolher, né? Você pode até pegar umas, mas você não pega todas. Quando a gente sai falando mal dos outros, se depois a gente se arrepende, a gente pode até se arrepender, pedir perdão para a pessoa e devemos fazer isso, mas a gente não consegue, às vezes, consertar todo o mal que as nossas palavras já tiveram em relação àquela pessoa, porque a imagem negativa dessa pessoa já espalhou por aí, né? Então, por isso que é muito sério. A gente deve pensar muito antes de falar as coisas, né? Outra coisa também, não difamar, né? A calúnia. A calúnia prejudica a reputação da pessoa, né? Se tem uma coisa que é importante para as pessoas, é a questão de preservar o próprio nome. A honra, né, Pablo? A honra, né? Então, quando a gente faz uma calúnia em relação ao outro, a gente está desonrando o nome da pessoa, né? Desonrando o outro e isso também é importante, né? A gente tomar esse cuidado também, porque também é uma mentira. Muitas vezes a gente inventa coisa do outro que não é verdadeira, né? Então a gente toma muito cuidado, né? Eu acho interessante aqui a questão de saber, da gente aprender a frear a língua. A palavra de Deus vai falar isso, né? O homem que controla a sua língua, ele controla todo o seu corpo, né? Às vezes a gente não tem controle da nossa língua, a gente tem uma necessidade de querer falar dos outros, né? E é muito importante a gente tomar esse cuidado, porque a palavra de Deus vai nos falar isso. O catecismo da igreja nos orienta muito em relação a isso, nesse oitavo mandamento, né? Você quer falar alguma coisa? Não. Tô aqui absorvendo tudo. Eu amo ficar ouvindo, assim.
Tá ótimo, padre. Pode Também, continuar. para quem está nos assistindo, que vai falar o oitavo mandamento, e é uma coisa grave, é a questão aqui da adulação, da bajulação. Né? Eu, às vezes, bajular uma pessoa, ter complacência com o outro, como se eu tivesse, às vezes, isso, às vezes, para proveito próprio, né, pessoal, mesmo sabendo que o outro está errado. É como se eu incentivasse, é como se eu encorajasse o outro a continuar no erro, a continuar com uma atitude maledicente, né, apenas para benefício próprio. E isso também é muito comum, né? As pessoas bajularem, adularem, às vezes para conseguir, para se manter no trabalho, né? Eu sei que o meu patrão é injusto, eu sei que ele faz um monte de coisa errada, mas para eu ficar bem no meu serviço, eu bajulo, é aquilo que a gente chama de puxar o saco, né? Fico adulando, mesmo sabendo que as atitudes dele são erradas, são injustas, né? Então, Amizades interesseiras, né, padre? sim, sim, amizades interesseiras, exatamente. Tudo isso é pecado também contra o oitavo mandamento. A gente tem que lembrar que toda falta contra a verdade, ela exige de nós uma reparação. A gente tem que reparar quando a gente falta com a verdade, principalmente em relação ao outro, né? Uhum. Uma outra coisa que também, Glaucio, eu acho interessante, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, Jesus ele vai dizer o seguinte, né? No versículo 33. Mateus, capítulo 5, versículo 33, fala o seguinte: Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo o que passa além disso vem do maligno. Então, por isso que eu acho muito interessante. Esse mandamento está muito ligado a essa questão da verdade. Às vezes as pessoas querem muito ficar fazendo um juramento de muita coisa para provar a verdade. A gente não precisa disso. Quem está na verdade, que teu sim seja sim e teu não seja não. Você não tem que fazer nada além disso para provar, não. O grande problema hoje é que as pessoas estão tão acostumadas a lidar com a mentira que por causa da mentira a gente faz com que os outros percam confiança em nós. As pessoas param. Por isso que a mentira é um pecado também que prejudica muito a relação humana. Quando eu estou na mentira, eu não dou testemunho da verdade, eu faço com que o outro perca confiança em mim. Às vezes a pessoa está tão acostumada com a mentira que na hora que ela quer provar uma coisa como verdade, ela precisa jurar, né, para os outros acreditarem nela. Né? Então, e é isso que Jesus aqui ele condena, né? Ele condena todo tipo de juramento nesse sentido. Que teu sim seja sim, que teu não seja não. Quem vive na verdade não tem dificuldade de levar o outro a confiar em mim. Né? Por isso que essa questão do oitavo mandamento, né? No testemunho da verdade, não falar mal do outro, não fazer fofoca, não ficar jurando falso, isso é muito importante. Né? Isso também ajuda no relacionamento humano. Né? E uma coisa que é importante a gente destacar em relação ao oitavo mandamento é exatamente o que a gente falou em relação à questão das redes sociais, né? Porque as redes sociais, os meios de comunicação, eles devem sempre agir em relação à questão do respeito e da caridade para com o outro.
O amor fraterno deve sempre acontecer. Então, nos meios de comunicação social, a gente não pode esquecer disso, da questão do amor fraterno, da caridade com o outro. Os meios de comunicação, eles estão aí para nos informar, para nos dar informações. Mas essas informações, em primeiro lugar, como a gente falou, devem ser verdadeiras. Nós temos direito de saber, de ter o conhecimento da verdade, não da mentira. Agora, é importante também perceber que a gente deve ter cuidado em relação ao bem e à segurança do outro. A gente deve falar a verdade? Deve, mas nem toda verdade também tem que ser dita, né? Existem coisas, por exemplo, é o que a gente fala da questão da linguagem discreta, existem coisas que não precisam ser levadas ao conhecimento de todos, não. Aqui entra até a questão, por exemplo, eu me tornei padre agora, né? Tem 12 dias. Graças a Deus já estou tendo a graça de poder atender confissões, né? Aí no sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação, ele é sagrado, ele é inviolável, né? Aquilo que vem, por exemplo, que a pessoa coloca em confissão, aquilo não pode ser dito a ninguém. Então, a questão de falar a verdade, a gente também tem que ter cuidado em relação ao outro. A gente fala a verdade, mas preocupando com a segurança do outro. Por isso que a igreja, aí no sacramento da reconciliação, ela preocupa com isso, né? De fazer com que esse sacramento seja extremamente sigiloso, inviolável, né? Não pode ser o que o outro traz para mim como segredo de confissão, não pode sair dali de forma alguma, né? Isso também vale para a questão dos segredos profissionais, né? Questões políticas e militares, de médicos, de juristas, aquilo que é como um segredo profissional também deve ser resguardado, né? Nesse caso aqui dos segredos profissionais, ele só deve ser revelado se o sigilo traz sério prejuízo a alguém. Se alguém está sendo muito prejudicado com aquele sigilo, então, para o bem do outro, né, aí esse segredo profissional, no caso aqui, político, militar, de médico, de jurista, aí deve ser revelado. Sim, né? Mas tudo isso está ligado à questão da verdade, né? Da questão do 8º mandamento, né? E uma coisa que eu achei interessante aqui também no Catecismo da Igreja Católica, quando ele fala desse mandamento também ligado aos meios de comunicação, ele fala isso, né? O serviço, né? Os meios de comunicação, a questão de informar os outros, deve estar sempre ligado à questão do bem comum. Mais uma vez essa palavrinha aí, né? O bem comum de todos, né? Então, toda informação dada, ela deve ser honesta e conveniente às leis morais. Os direitos e a dignidade do ser humano devem ser respeitados. Também deve-se cumprir os direitos de justiça e de verdade, né, em relação à questão da informação. Também as informações, através dos meios de comunicação, devem cooperar para a formação e a difusão da reta opinião pública, né? Por isso, essa questão de querer manipular a opinião dos outros, usar os meios de comunicação para manipular, né? Às vezes, uma dominação política, né? Como a gente às vezes vê em alguns países, né? E isso é um pecado contra o 8º mandamento. Nós não temos direito de querer manipular a opinião dos outros, né? Os meios de comunicação não podem usar as informações que tem para querer manipular a opinião pública, né? E a gente vê o que isso acontece, né? Essa manipulação, né? Sim, muito, né? A gente tem visto isso demais nos nossos tempos. Então, a gente também tem que tomar muito esse cuidado. Isso é pecado contra o 8º mandamento, né? E jamais ofender a caridade, né? Sempre servir-se da verdade, né? Então, tudo isso está ligado ao 8º mandamento da lei de Deus, né? E a gente, às vezes, a gente se vê dentro de todo esse contexto aí das redes sociais e tudo mais,
E a gente, às vezes, não consegue filtrar, né, as coisas, o que é bom, né? A gente, às vezes, não consegue ter discernimento, né, do que é certo, do que é errado. Então, muito importante essa reflexão que a gente está fazendo a respeito dos mandamentos da lei de Deus, porque quando a gente para estudar o catecismo, a gente vê como o catecismo é claríssimo, né? Para ajudar a orientar a nossa vida em relação a todos esses contextos, né, sociais que nós estamos aí, para a gente poder viver bem os mandamentos da lei de Deus. E, como eu falei no início, sempre ligado ao mandamento do amor, né? O amor, né? Quem ama não fica falando mal do outro, não denigra a imagem do outro, não impede o outro de conhecer a verdade, não fica enganando o outro com mentira, né? Quem ama conquista a confiança do outro, né? E como também nós temos, nós somos seres de relação, o ser humano tem essa necessidade de confiar no outro, né? A verdade ajuda a gente a isso. Agora, se nós vivemos na mentira, se a gente peca contra o oitavo mandamento, a gente atrapalha muito essa questão da relação, né? De confiar no outro e de dar Até testemunho, a né? gente confia em Deus, né? Enquanto isso dissemina o ateísmo, né? No nosso meio. Sim, exatamente, né? Então, assim, aqui, né, tentei pegar os pontos principais aqui do oitavo mandamento para ajudar as pessoas que estão acompanhando a gente. Espero que tenha ajudado, né? E que a gente possa aprender, né, a não ter os mandamentos da lei de Deus apenas um conhecimento teórico deles, mas que a gente aprenda a ter para a prática da nossa vida, né, nas pequenas atitudes do nosso dia a dia, né? Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente se surpreendeu, né, com a profundidade, assim, o quanto além vai, né, o mandamento. Às vezes, né, a gente fica de forma muito estrita, né, naquilo que a gente lê como o mandamento e nunca às vezes teve mesmo contato, né, aprofundou, nunca teve acesso ao catecismo. Então, fica aqui, né, a dica para você adquirir o seu catecismo, para você estudar, para você crescer na verdade, né? Que Uhum. Deus nos revela nesses mandamentos, para que a gente possa ser mesmo, né? Um bom cristão, para que a gente possa dar testemunho da verdade, para que a gente possa sempre buscar mesmo o bem comum. Sim, Amando, né? né? No E, amor. e só para terminar, é interessante que o oitavo mandamento, ele termina aqui no catecismo falando da questão da arte. A gente tem que saber usar até da arte para revelar a verdade, né? E isso é bonito, né? A gente perceber que, olha só, a arte é uma coisa assim que faz parte, né, da nossa cultura e a gente pode, e isso também deve revelar a verdade, né? Saber usar da arte para mostrar a verdade para as pessoas, né? Até isso está ligado nesse oitavo mandamento, né? É E muito revela profundo, também né? a beleza, né, de Deus, né? A Verdade. beleza de tudo que Deus faz, né? Revelado Sim, também na arte, né? Que deve nos remeter àquilo que é belo, né? Que vem de Deus. sim, exatamente. E Eu a gente espero não faz. que por estar acompanhando a gente, né, que a gente tenha ajudado a enriquecer um pouco nesse conhecimento da lei de Deus, né? E eu quero agradecer mais uma vez o Paulo, né, coordenador do Manaim, né, fez o convite. Então, senti uma alegria muito grande, né, de poder já no início desse ministério estar aqui com vocês do Manaim, né, por essa live. E quero agradecer, Glaucia, porque já te conheço há muitos anos, né? E é uma alegria muito grande poder estar nessa live aqui com você, né? A gente conversando, partilhando, né? Já fizemos alguns encontros juntos, né? Isso. Vou partilhar uma coisa para o pessoal que está acompanhando a gente. Eu olho para você, eu não esqueço daquela pregação que você falou do Timão e do Pumba. O Timão estava aí na live, não sei se está aí até agora, a Stephs. A Stefane. Assim, a gente já participou de muitos encontros juntos, né? Então, assim, é uma alegria muito grande a gente estar aqui juntos também, conversando, né, sobre os mandamentos da lei de Deus, fazendo essa partilha tão boa, né? Muito obrigada, Padre. Louvado seja Deus pelo seu sim, né, nessa live, na sua vocação. Que todo mundo que vai escutar essa live, né, receba aí uma graça, né, para viver mesmo no amor todos os mandamentos. E a gente te espera, né, na próxima live para finalizar aí a sequência. Na terça-feira, não sei se é na próxima terça-feira que vem, se é na outra.
que você não perca e depois vocês possam assistir aí no IGTV que vai ficar salvo, viu? Deus os abençoe. Boa noite para todo mundo. Faltam 5 segundos. Fiquem com Deus.